Gente, nós vamos agora estudar história, né? Nós vamos continuar com a história do povo egípcio. Olha, os períodos históricos do Egito, nós vamos ter 3 períodos, tá? Que eu vou explicar depois, mas antes disso, a história do Egito Antigo é, em geral, relatada levando em conta a dinastia dos faraós, ou seja, um foi passando para o outro. Os 3 períodos principais são o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Mênfis é a capital do Antigo Império, Tebas, capital do Médio Império, e invasão da Mesopotâmia às terras egípcias e o fim do Novo Egito, do Império, desculpa. Então, foram esses 3 períodos pelo qual a história desse povo, que esse povo passou. O Egito, o Antigo Egito, vocês se lembram que Menes tinha unificado o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, o primeiro faraó, que era Menes, o reino passou por uma fase de grande estabilidade política e teve uma eficiência administrativa durante o governo de Menes. Por volta de 2300 a.C., os nomarcas, que eram nomos, vocês lembram, as comunidades. Então, eles começaram a se revoltar e lutar para reivindicar mais participação política, porque o faraó concentrava o poder. E o povo viu a importância dos faraós como força de unificação do reino, porque Menes tinha unificado o reino. O Egito enfrentou governos fracos e teve sua economia prejudicada. De tanto se vai um faraó, entra outro faraó, então cada um governava de um jeito. Então, no Médio Império, este período foi caracterizado pela retomada do poder dos faraós e a cidade de Tebas, que tornou-se a capital. Houve prosperidade, pois o comércio, eles começaram a fazer comércio com outras civilizações. Quais eram essas civilizações? Os fenícios e os cretenses. Então, a prosperidade foi crescendo cada vez mais e o comércio floresceu. As obras públicas teve um grande avanço relacionado à região, principalmente relacionado à região. E o Novo Império? O apogeu político e econômico desse período ocorreu durante o governo do faraó Ramsés II. Após a morte dele, o que aconteceu? O Egito entrou em um novo período de instabilidade política. Então, no século seguinte, os persas foram e dominaram o Egito. Então, o Egito deixou de ser um império e transformou em uma província de outros impérios, como o de Alexandre o Grande, que era o imperador de Roma, e também o árabe muçulmano. Então, o Egito deixou de ser um império e passou a ser províncias dos romanos e dos árabes muçulmanos. E a organização social do Egito? Como que era essa organização social? Então, tinha a pirâmide que representava. No topo ficava o faraó, abaixo do faraó a nobreza e o sacerdote, abaixo vem os militares, aí vai descendo, vem os escribas, que eram as pessoas que escreviam, depois vinham os comerciantes, vinham os artesãos, os camponeses e a base da pirâmide, os escravos. Então, isso aqui era uma organização social do Egito. E, nesta época, as moças que casavam, quem escolhia eram os pais. E as pessoas, nem todos tinham
participação na política. As mulheres, então, aí que não tinham mesmo participação na política. E tinha os felás e os escravos. Os camponeses egípcios eram também chamados de felás. Eles trabalhavam em sistema de servidão coletiva. Como assim? Eles trabalhavam nas terras egípcias e deviam dar parte de sua produção para o Estado, já que as terras pertenciam a quem? Os faraós. E essa parte que eles doavam ao Estado era como se fosse o pagamento de um tributo. E quando as terras estavam inundadas pelo rio Nilo, o que eles faziam? Eles tinham que largar toda a sua plantação, toda a sua casa e ir trabalhar nas construções públicas, como pirâmides, como os templos religiosos, quase sempre sem remuneração e em péssimas condições de trabalho. Eles não queriam nem saber, tinham que largar a casa deles, a plantação deles inundadas e socorrer as obras públicas. E escravidão no Egito Antigo. Havia escravidão no Egito? Sim, havia. E quem eram os escravos? Eram prisioneiros de guerra colocados para trabalhar onde? Nas minas do Estado. Aqui, ó. Tá vendo? Então eles iam trabalhar nas minas. Então agora nós vamos ver a atividade na página 117. Tá assim: Heródoto se refere num texto a qual classe social egípcia? Explique resumidamente as características dessa classe. Então tem um textinho aqui. Então olha, resumindo, o que quer dizer? Que os camponeses egípcios, os felás, tá falando deles, era a grande massa da população e trabalhavam em sistema de servidão coletiva, cultivavam as terras e entregavam parte da produção para o Estado como tributo, pois as terras eram consideradas pertencentes ao faraó, como eu já expliquei. 2. As cheias do Nilo iam de julho a novembro do novo calendário. Durante essa época, em que não era possível trabalhar no campo, o que faziam as pessoas que pertenciam à classe social citada por Heródoto? Olha, as pessoas da classe social que Heródoto recitava trabalhavam em construções públicas. Quais eram essas obras? Pirâmides, os templos religiosos. E eles trabalhavam quase sem remuneração e enfrentando péssimas condições de trabalho. Então está se referindo o que aqui? Aos escravos. 3. Porque os egípcios, de acordo com Heródoto, extraíam frutos da terra com menor dificuldade do que qualquer outro povo. Olha como que os egípcios faziam. Olha, por causa da forma que a cultivavam, eles não aravam a terra. O que eles faziam? Eles jogavam as sementes sobre a terra e cobria as sementes com a terra. E simplesmente, depois que eles jogavam as sementes nas terras férteis, eles soltavam o gado. Aí o gado, de tanto eles ficarem andando, o que eles faziam? Eles mexiam com a terra, iam pisando na terra e acabava fazendo o trabalho do plantio. Então eles não aravam, então quem fazia todo o trabalho era o gado. Só na questão de ficar andando e pisoteando a terra, ok? Então isso aqui, olha, para vocês fazerem no livro. Um beijo.